Shalom, queridos. Hoje é Atos capítulo 4. Glórias a Deus. Tem como tema: é necessário ser ousado. Neste capítulo de Atos 4, nesse estudo nós temos o primeiro relato de um impasse envolvendo os apóstolos e os mestres da lei. Apesar da cura do aleijado e o sermão proferido para a multidão, visto nesse estudo 3, no estudo de Atos 3, ter levado cerca de 5.000 pessoas ao arrependimento, esses acontecimentos repercutiram negativamente entre os mestres da lei, recém-chegados no local, resultando na prisão de Pedro e João. Mas o Espírito Santo continuou usando os apóstolos, impressionando até mesmo os interrogadores. Além disso, o posicionamento dos apóstolos durante todo esse capítulo permite uma reflexão sobre como os cristãos atuais agem diante das adversidades e das almas perdidas. Esse estudo é de grande importância para você continuar crescendo e tornar sua fé cada vez mais madura. Esse estudo é de grande importância para tornar sua fé cada vez mais madura. Está pronto? Então vamos lá. Atos 4. Vamos ver o contexto histórico. O capítulo 4 de Atos é a continuação direta dos acontecimentos do capítulo anterior, narrando exemplos da trajetória dos apóstolos depois do dia de Pentecostes. O evangelista Lucas segue a mesma linha de pensamento que teve ao escrever o capítulo 3. A falsidade dos mestres da lei daquele tempo estava sendo exposta desde o ministério de João Batista. Eles nunca conseguiram argumentar com Jesus. E diversas vezes diante do povo, o Senhor revelava quem eles eram de fato. Então Jesus já revelava quem eles eram, João Batista foi perseguido por eles, e não é diferente agora com os discípulos, com os apóstolos. Deste modo, tudo relacionado ao Nazareno era uma ameaça para os mestres da lei, e a morte de Jesus tinha resolvido o problema deles aparentemente. Entretanto, os seguidores de Jesus continuavam o legado dele e propagavam sua ressurreição e reinado eterno. Por outro lado, os apóstolos, agora em um cenário de perseguição, demonstram como cristãos cheios do Espírito Santo comportam-se diante das dificuldades. A prisão era apenas o início do que estava por vir na vida deles, e mais ousadia era necessário para eles prosseguirem sua missão e propagar o Evangelho, já que a manifestação da luz sempre irá gerar uma reação das trevas. Você já sabe que toda manifestação da luz gera uma reação das trevas. Então, cada coisa que lhe acontece ainda é o começo. Então, as coisas que estão me acontecendo ainda é o começo. Na sua vida também ainda é o começo. Se você aderiu, está com ele nesse discipulado, aprendendo semanalmente com seus discipuladores, se preparando para também ter seus 12 discípulos e também fazer o discipulado de Gênesis, Apocalipse, é claro que você já gerou luz, e gerando luz, as trevas reagem. E aí nós vamos fazer o quê? Continuar, ou você quer ficar nas trevas? A gente vai continuar sendo luz. Jesus Cristo nos chamou e disse: vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Então, não queira ficar
achando que vai ficar de boa, sendo você luz, onde você chega, as trevas se revoltam. Elas não querem sair, elas querem reinar. Mas as trevas não podem reinar. Quem vai reinar sempre é a luz. Jesus Cristo é a luz, Ele está em nós, e nós vamos brilhar sempre, e as trevas vão ser sempre dissipadas. Ela vai ter sempre que sair, não vai poder prevalecer, no nome de Jesus. Então, Atos capítulo 4, de 1 a 7, quem está em trevas é incomodado pela luz. Do versículo 1 até o versículo 7 de Atos 4, está falando sobre isso. Louvado seja Deus. O capítulo começa demonstrando a reação dos mestres da lei diante da cura do aleijado e o sermão de Pedro. Eles ordenaram a prisão dos 2 apóstolos sem pensar 2 vezes, pois foram os principais responsáveis em matar Jesus e agora estavam vendo homens agindo em nome dele. Eles mataram Jesus, mas nós ficamos, os apóstolos naquele período, e nós hoje. Vamos continuar usando o nome de Jesus. E o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Então a gente vai provocar a reação das trevas. Sempre. Foi o que aconteceu com eles. Mataram Jesus, agora os apóstolos. Na posição. Pregando, ganhando vidas, fazendo curas. Aí pronto, a coisa ficou feia, do mesmo jeito. Pensaram e ficaram livres quando matou Jesus, engano. Nunca vai o mundo ficar livre da presença do Senhor Jesus, porque se ficar um só de Filho de Deus na terra, esse um só vai brilhar e também vai incomodar. Só vai poder deixar de ser as trevas incomodadas se o Senhor permitisse que a igreja fosse totalmente detonada. Mas sempre vai ter alguém que vai estar brilhando, mesmo que a igreja toda, mas se ficasse um, e Deus não vai deixar. A igreja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Pode ter aqueles que estão no meio da igreja dormindo, mas tem aqueles que são realmente fortalecidos pelo Espírito Santo, que não querem deixar o nome de Jesus Cristo envergonhado, e essa noiva que não quer Jesus envergonhado, com certeza vai brilhar. Vai ter aqueles que vão querer ficar correndo, porque os discípulos, naquele período também de Jesus, logo na hora que ele vai ser crucificado, tiveram aqueles que envergonharam Jesus. Nesses últimos dias também, deve ter alguém que vai envergonhar Jesus, que negue o nome dele, porque as perseguições estão chegando. Mas nunca vai ser de total. Nunca vai ser total, porque as portas do inferno não prevalecem, vai ter aqueles que vão ficar firmes, brilhando até o final. Assim como o Paulo arrancado a cabeça e brilhou até o momento que tiraram a cabeça dele, e hoje ele brilha lá com o Senhor, com seu corpo incorruptível. Tem cabeça e tudo, o corpo que ele está lá nos céus. Se a gente pensar nisso, não esquecer que esse corpo aqui, mesmo que você poupe e não queira morrer por Jesus, mas ele vai virar pó sempre. Então não é mais bonito morrer por Jesus? Vai virar pó sempre, vai negar Jesus, sabendo que é uma coisa que vai acabar? Agora, se você não negar Jesus, você vai ter esse corpo novo lá nos céus, para brilhar com ele lá, não é muito melhor? Então, por que não? Já fomos perseguidos até aqui, já estamos com tantas marcas, não é? Por que não ir até o final? Ele está perto de voltar, como está escrito em Atos 1, versículo 11, logo no início desse livro de Atos, você vê, Atos 1, 11, do mesmo jeito como ele foi assunto aos céus, ele voltará para buscar a sua igreja. Então, falta mais um pouquinho, está apertando o cerco, está ficando difícil, daqui a pouco não tem o que comer, daqui a pouco não tem o que vestir, estão acabando com tudo, mas nós vamos ter vestes maravilhosas lá nos céus, vamos ter um corpo incorruptível lá nos céus. Então, vale a pena a gente prosseguir dizendo sempre, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então aqui nós estamos com mais um capítulo mostrando a valentia do Espírito Santo, né? Eles estão aqui na valentia do Espírito Santo, para enfrentar a cadeia, enfrentar tudo. Quem é o valente? O Espírito de Deus. Se você deixar ele te dirigir, você será sempre um valente como os apóstolos foram. E nós hoje vamos continuar, porque o valente não ficou lá somente com eles. Jesus Cristo disse
que seria para todos que recebessem Jesus. Você já recebeu Jesus, você está com o espírito da coragem. Então você vai enfrentar como Paulo enfrentou, como Pedro enfrentou. Nós vamos enfrentar e vamos estar glorificando o nome do nosso Deus sem negá-lo. Que isso é que está mais em foco nesses últimos dias. Não negar Jesus. Atos 4, de 8 a 12. Não há salvação em nenhum outro. Não tem nenhum outro nome que possa salvar. Então, em seguida, diante da pergunta feita pelos mestres da lei, Pedro, cheio do Espírito Santo, falou com autoridade sobre um único caminho para a salvação. Ele estava confiante nas palavras de Jesus acerca de como o Espírito Santo iria fazê-lo dizer as palavras certas em um momento como aquele. E ele disse mesmo. Lucas 12, 12. Assim aconteceu. Louvado seja Deus. Na mesma forma da perseguição ou em qualquer outra dificuldade, você deve estar lutando pela fé nas promessas de Deus sobre a sua vida. A dor da dificuldade é incomparável com a alegria obtida no Senhor Jesus, mesmo nesses momentos difíceis. Além disso, podemos suportar tudo pelo poder daquele que nos fortalece e não deixar eventos externos abalarem nossas convicções anteriores. Atos 4, de 13 a 18. Não existe argumento contra a verdade. Não existe argumento contra a verdade. Os mestres da lei sempre tentaram encontrar erros naquilo que Jesus fazia e falava e nunca obtiveram sucesso. Agora, com os apóstolos, eles fizeram o mesmo, mas como daquela vez ficaram sem argumentos e, através de ameaças, tentaram impedir a propagação do Evangelho. O poder do Espírito Santo fez Pedro falar com uma autoridade impressionante. O milagre do homem era incontestável e os ensinos de Jesus eram impossíveis de serem combatidos. Isso porque nunca existiram e nem existirão argumentos suficientes para contrariar a verdade absoluta. Atos 4, de 19 a 22. Temer os homens ou o Senhor? Temer os homens ou o Senhor? Essa era a questão naquele momento e que perdura até o dia de hoje. Temor dos homens tem impedido muitas pessoas de pregarem o Evangelho para os colegas de trabalho, de faculdade, familiares e amigos, porque temem aos homens. Mas o certo, aos olhos do Senhor, é superar a barreira do medo e falarmos do seu amor. Não podemos nos envergonhar de Jesus, senão também Ele fará o mesmo conosco. Já que o não compartilhamento da mensagem do Evangelho pode implicar na condenação de alguém, e o desejo do Senhor é a salvação de todos, por mais que muitas vezes pareça ser assustador, você pode pedir mais ousadia para Deus, bem como contar com o Espírito Santo para temer o Senhor e obedecer o chamado para pregar o Evangelho onde estiver. Atos 4, 23 a 31. O ousado clamor dos apóstolos. Apesar de sofrerem mais ameaças antes de serem soltos pelos mestres da lei, os apóstolos não se abalaram com isso. Eles contaram para os seus companheiros todas essas ameaças e em uma só voz clamaram pela ajuda do Senhor. A oração deles é surpreendente, pois os seguidores de Jesus poderiam pedir proteção
forças para não se abater com aquelas ameaças ou qualquer coisa do tipo. A oração deles é surpreendente. Oração, queridos, oração surpreende. Deus ouve quando nós clamamos. Os resultados são surpreendentes depois de um clamor diante de Deus. A gente não pode esquecer que diariamente pessoas estão passando por situações incríveis. Hoje mesmo eu estive orando no horário da nossa célula de oração, que é feita no Instagram e feita no Facebook, simultaneamente, no horário das 18 horas. Estive orando por pessoas que estão nas estradas, com acidentes terríveis. E a notícia para os familiares, dentro das ferragens, em situações que nem para olhar um estranho a gente consegue olhar. Você já conseguiu passar numa estrada e olhar para uma pessoa presa nas ferragens de um carro? Então, é difícil, não é? Agora imagine sendo um ente querido, ter um pai, uma mãe, alguém que sabe de uma coisa dessa ou que presencia uma coisa dessa. Então, a gente tem na nossa mente aquilo que o Espírito Santo vai trazendo quando a gente se dedica à oração. Então, de repente, estava eu no horário de meio-dia, porque foi uma oração antecipada, o horário é às 18 horas, mas é meio-dia eu estava ali convocando o povo da célula que nós temos no Instagram para estarmos orando por pessoas nas estradas. Se você se dedica à oração, Deus lhe capacita para ser a pessoa que vai estar sendo usada para fortalecimento das pessoas nos seus momentos de sofrimento, porque não vai parar de ter sofrimento na terra. Mas Deus disse que são muitas essas aflições, esses sofrimentos, mas o Senhor nos livra de todas elas. Então, tem que ter pessoas intercedendo para o livramento das aflições. Porque sempre terá, mas tem um livramento. Então, quem vai fazer isso? Os intercessores. Então, por que é que nós estamos crescendo, aumentando o número de discípulos? Porque nós aprendemos que temos que estar intercedendo, precisamos estar cuidando do nosso próximo, e isso faz discipulado crescer. Você já viu discipulado crescer com um povo que fica dentro da igreja só aos domingos, esperando ter um evento uma vez no ano, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, poder se alegrar e ir para o templo? Você acha que vai crescer assim? Aí quando termina aquele evento, é mesmo que as pessoas que estão drogadas terminam o evento, aí não vê nada. Naquela semana terminou o evento, era para estar vendo, vamos gente, vamos fazer a obra do Senhor. Ai, Deus nos renovou, nós estamos renovados, então vamos lá. Aí para o Instagram, logo que não pode ir no local, vai no Instagram que Deus chega lá através de você, onde tem o sofrimento, onde tem a dor. Vai para o Instagram fazer isso, uma célula de oração, uma comunicação da palavra de Deus. Não, vai para o Instagram depois do evento mostrar, olha para aqui que beleza, olha que beleza está aqui, olha para aqui, olha. Fica olhando aqui, mas rapaz, a gente precisa procurar mais o Espírito Santo para ser dirigido por ele. Após um evento, o que nós temos que fazer é caminhar em direção daqueles que estão na prisão, que estão enfermos, que estão com fome, porque é isso que Jesus Cristo vai fazer quando chamar naquele grande dia. Vinde bendito do meu Pai, porque quando eu estava com fome, me deste de comer. É Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Quer tirar essa palavra do Evangelho? Porque se você não tirar, você vai ter que responder por ela. E eu espero que você não se atreva a tirar, porque não pode tirar nem um tio, nem um jota. Nada pode tirar da palavra. A Bíblia inteira não pode ser movida a nada. Tirado uma vírgula. Então não se atreva a tirar. Então só tem que fazer o quê? Pegar suas perninhas que Deus lhe deu e caminhar para fazer o que Deus mandou. Quantos discípulos você tem? Não tem ainda? Sabe por quê? Porque não tinha praticado isso. Quando você praticar, visitar o enfermo, visitar o que está nu, dar comida a quem tem fome. Oh, meu Deus, você vai ter 12 discípulos num instantinho. E vai cuidar desses 12 discípulos. Vai ganhar, vai consolidar, vai discipular e vai enviar. Assim como nós estamos fazendo com você hoje. Você hoje tem um discipulado, está sendo preparado para que você prepare outros. Até a volta do Senhor Jesus será assim. É o primeiro grupo, minha primeira equipe de 12. Já preparei, vou formar outra. Já preparei, vou formar outra. É isso que é o discipulado numa igreja em célula, no modelo dos 12, onde você está. Você sabia que está numa igreja em célula? Quantas células você tem? Ainda não?
Por favor, abra uma célula na sua rua, pelo amor de Deus. O fato que seja Deus, né? Nós estamos vendo aqui os Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. E você sabe que é o tempo todo eles agindo. E não vai ser diferente comigo e com você. Se queremos realmente, a cada dia, ver o Senhor Deus fazendo uma mudança nesse mundo, temos que andar como Jesus andou. Ele dividiu a história em duas. O antes e o depois de Cristo. E nós vamos dividir a história em duas. O antes desse ministério apostólico internacional, Filho de Jerusalém, ter a Bíblia nas mãos para estudar semanalmente, ler a Bíblia 3 vezes por dia na sua casa, pela manhã, no lugar secreto, no momento da intimidade com Deus, ao meio-dia, depois do almoço, enquanto descansa o almoço, e à noite fazendo culto doméstico com a sua família. Então, o antes disso, meu Deus, não é bom nem lembrar. Mas o depois disso, saiba que é somente você e sua casa dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E muitos outros servindo ao Senhor por causa de você e sua casa servir ao Senhor, levou outras pessoas da sua vizinhança também a dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Levou outras pessoas do seu colégio, né, que seus colegas a também dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Levou outras pessoas que eram colegas de trabalho a dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Foi para isso que nós viemos, para fazer o que está escrito em Mateus 28, versículo 19. Fazer discípulos. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos, todos os líderes